E aí, provedores de internet, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Medina e hoje nesse vídeo vamos falar sobre a instalação do Greylog, que é o sistema de captura de log para os provedores ficar protegido aí contra qualquer tipo de sites ilícitos. Você que está sofrendo com seu provedor, as autoridades pedindo registro de porta, registro de log, você não tem como apresentar. Está na hora de implementar essa solução dentro do seu provedor. E aqui nesse vídeo eu vou demonstrar como que a gente realiza essa instalação, desde a instalação e a integração dentro da rede para poder estar realizando as capturas de portas. Aqui para esse exemplo eu vou usar a minha MikroTik que eu tenho aqui no meu escritório, tá bom? Simbolizando aí que seria um concentrador, às vezes um CGNAT. E também aqui no meu escritório eu não tenho máquina física para poder instalar esse sistema. Então com a nossa solução de servidores dedicados em cloud, tá? Para quem ainda não conhece, aqui no nosso site alugar servidor dedicado, eu vou estar usando uma dessas máquinas que a gente deixa disponível para poder alugar, tá bom? E assim quando a gente provisiona ela, a gente integra ela direto na MikroTik, ok? É só escolher aqui as configurações de acordo com o seu projeto e a gente levanta essa máquina com o Proxmox e o Proxmox é integrado direto na MikroTik da sua rede, ok? Então já deixa eu acessar ela aqui já está prontinho para mim poder dar seguimento aqui no serviço. Tá aqui a bruta com suas 48 CPUs e 256 GB de RAM, 2 TB, 1 TB em cada disco ligado em RAID 1 para ter redundância em disco. É uma super máquina poderosa. Primeiro passo aqui a gente vai ter que instalar o Debian 11, tá? A instalação ela segue com duas separações, tá? Uma VM para poder rodar a parte da interface do Greylog e uma segunda VM para poder rodar o banco de dados aonde que vai salvar os logs. E geralmente esse banco de dados, essa segunda VM, ela vai ter um número a mais, um armazenamento maior de disco. A nossa instalação é toda automatizada, tem um script que basicamente faz tudo que a gente precisa. Deixa eu já rodar ele aqui já logo. Olha, ele já reconheceu ali o último usuário que estava rodando esse script, deixa eu executar. Eu preciso aqui do Debian 11. Antes, deixa eu só testar para ver se já está liberada. Não está liberado. Prontinho, conexão liberada. Então, inicialmente aqui eu preciso subir uma VM com Debian 11, que ele pediu o disco, né, na onde que vai ser colocada essa VM, então eu vou informar ali meu disco local ZFS. Automaticamente ele já reconheceu o próximo ID, que essa VM vai pegar 112 e está pedindo ali o nome. Então essa aqui é somente a interface do Greylog, aguardar ela restaurar. Prontinho, VM restaurada, vou abortar aqui agora, não preciso mais. Automaticamente o nosso script ele dá até um start nessa VM para poder agilizar. E olha só que interessante, né? O ID aqui é 112, né? Os dois últimos números desse ID ele já vira o MAC já para nós, para poder estar usando. Como aqui é uma máquina que está fora da minha estrutura, então eu preciso fazer um pequeno ajuste aqui, jogar para VMBR01 e a VLAN 101. Essas configurações faz com que essa máquina que está fora da minha estrutura, ela conversa diretamente com a minha MikroTik que está aqui no meu escritório, beleza? Eu já vou aproveitar também e ajustar o IP que eu vou usar para as VM, essa faixa aqui 172.25, 255.1, vou jogar direto no meu tune aqui. Essa VM que a gente já deixa pré-montada, ela já tem uma faixa de IP já também pré-configurada. Eu vou só ajustar para o modelo que a gente costuma deixar e entregar essa solução de log funcional, né? Então eu vou ajustar aqui o IP. O IP geralmente padrão que a gente deixa é o final 7 e o 255.1 ali é aqui na minha MikroTik que eu acabei de ajustar o IP. Aqui ó, 255.1. Sair salvar e FIDAL para poder desligar a interface NS18, que é a placa de rede. E na sequência if up NS18. Tanto comando, né, só para poder desligar e ligar a placa de rede para poder resetar o novo IP. IP espaço A. Prontinho, já estou com o meu novo IP. Agora eu já consigo acessar remotamente essa minha VM. Para isso eu vou usar um aplicativo mais avançado. Esse aqui 225.255.7. Engraçado é que mesmo a máquina estando fora da minha estrutura, fora do meu escritório, mas com essa solução que a gente entrega,
toda essa gerência de IP, acessar remotamente, é como se estivesse dentro do nosso ambiente aqui. Olha que legal. Eu não preciso estar fazendo abertura de porta lá do outro lado para poder acessar remotamente. É simplesmente usando IP de rede local. Beleza? Aqui agora dentro da minha VM, como vocês podem ver, já está criada já a VM, loguei dentro dela e agora a gente vai partir para a instalação do Greylog. Vou rodar aqui de novo o meu script automatizado. Deixa eu pegar ele aqui rapidão. Dos aplicativos, né, dos servidores que a gente oferece, a gente vai realizar a instalação do Greylog. Deixa eu só dar uma encurtada aqui nessa tela. Dei uma aumentada aqui no zoom para poder visualizar melhor. Então quero instalar aqui nesse momento o Greylog e logo depois que o Greylog estiver instalado, a gente vai criar uma segunda VM para instalar o banco de dados, tá bom? Perguntando a confirmação que eu quero, sim, yes. A senha poderosa aqui para poder baixar os arquivos. Aqui ele pergunta se eu quero editar. Eu acho que eu preciso editar, deixa eu ver aqui. Editar a porta, eu vou continuar usando essa. E o IP. Esse IP que está me pedindo aqui, o Open Source, né? O Open Source é o banco de dados, né? O IP que eu vou inserir aqui seria o IP lá do banco de dados, onde que vai ser. Como eu estou usando o 7, que vai ser o Greylog, então o banco de dados vai ser o 8. Então depois que a gente instalar o Greylog, ele vai pedir na onde que está o banco de dados, tá? Então é para cá que ele vai jogar todas as informações de log, ou seja, o Greylog ele recebe os logs e também você visualiza ali naquele mapa, aquele dashboard, mas porém na onde que fica salvo mesmo, armazenado em outro local, em outra VM, tá bom? E logo na sequência a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Daqui para baixo tem todo o nosso escopo desse nosso script, tudo que a gente precisa, que não pode faltar nessa instalação, desde segurança, otimizações e outros recursos avançados para poder rodar esse Greylog. E aqui basicamente só sair e salvar. Dá um procede aqui. Aqui agora ele vai fazer tudo, ele vai baixar tudo que precisa, instalar e editar também arquivos do sistema, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e já eu volto. Opa, antes de eu pausar, aqui embaixo está perguntando se a instalação é local ou cloud. Como a gente oferece dois tipos de solução, instalação cloud e local, né? Aqui nesse cenário, aqui nesse exemplo, vai ser local. Porém, aqueles provedores de internet que não quer ter nada de máquina rodando dentro do seu provedor, a gente oferece a solução cloud, que a gente basicamente fecha um túnel ali, uma VPN, né? E através desse túnel a gente começa a fazer essa captura de log, tá bom? Aqui nesse cenário a gente vai rodar como se fosse local mesmo, a instalação feita dentro de um provedor de internet. Eu acho que é isso. Agora ele vai realizar toda a instalação aqui e já eu volto. Muito bom, instalação realizada com sucesso. Aqui no finalzinho eu coloco esse script para poder acompanhar os logs. E nessa instalação, o Greylog ele está procurando o banco de dados, né? Porém, nosso banco de dados ainda não está instalado. A gente vai instalar já, ó, no router, tá bom? Vamos então agora partir para essa instalação do nosso banco de dados. Nós já temos o Greylog. É claro que nesse momento, se eu jogar o IP ali do Greylog, ele não vai abrir a interface, não agora, porque ele está sem conexão com o banco. E agora na parte do banco é o seguinte, vai depender muito da topologia. Os dados de logs que vai ser capturado, né, precisa estar em outra máquina com maior disco, com maior poder de processamento, etc. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Aqui para esse exemplo, eu tenho somente um disco mesmo, esse local ZFS, onde que roda as minhas VMs, 800 GB para poder rodar VMs, etc. Então como é só um banco de dados para poder a gente criar essa videoaula, então a gente pode aproveitar. E eu tô falando isso porque acontece muito a gente pegar provedor de internet que talvez precise de 4 TB, 8, 10 TB de disco, né? E talvez a máquina principal dele, aonde que roda os sistemas, talvez não tenha essa capacidade toda. Então a gente divide o serviço nas máquinas, né? Exemplo, a gente deixa ali o Greylog na máquina principal, aonde que talvez contenha as VMs que ele usa ali no seu dia a dia, e talvez ele adquira uma outra máquina com menos potência de processador e memória, mas com bastante HD para poder a gente colocar o banco de dados. E também serve a gente instalar o Greylog local para poder fazer as capturas dos logs internos da rede, tá bom? E na sequência ela enviar esses logs para uma máquina externa, né? Então se você não querer investir em uma máquina pesada, né, com vários TB de disco, a gente oferece soluções aqui, ó, né, que tem 2 HD de 6 TB ligado em RAID 1, né, para ter redundância, né, e assim por diante.
Então a gente pode deixar esse Greylog dentro do provedor para fazer as capturas e também para você visualizar esses logs na parte do dashboard, e o banco de dados também pode ficar externo, né, fora da sua estrutura, tá bom? Mas aqui para esse cenário eu vou criar tudo dentro do mesmo Proxmox. Deixa eu voltar aqui no meu Shadow Proxmox, rodar o nosso script automatizado. Aqui ele já reconheceu o usuário anterior que estava rodando. Novamente eu vou instalar o Debian 11, ok? Aqui ele já reconheceu já que tinha um Debian já baixado, então ele não baixou de novo. Apontar aqui agora para o meu disco ZFS, próximo ID 113. E aqui vou colocar o nome de OpenSearch, né, que é o nosso nome do banco de dados. Prontinho, Debian instalado com sucesso no Proxmox, muito rápido, né? Bem mais prático do que a gente inventasse lá de baixar ISO no site do Debian, né? Cria VM, avança e etc, né? Então é bem mais demorado. Nesse procedimento aqui é bem prático e rápido. Ok, nosso OpenSearch já está aqui, eu vou logar rapidão nele só para a gente poder ajustar o IP. Lembra que lá na instalação do Greylog a gente fez o apontamento aonde que estava o nosso banco de dados, né, que a gente colocou o IP final 255.8. Então vai ser aqui dentro dessa nova VM que a gente tem que informar esse novo IP. Essa VM que vai rodar com esse IP final 255.8. Sistema Linux é demais, né? Olha tanto de comando, botões que a gente tem que apertar para poder trocar o IP. Eu troquei o IP, vou sair salvar agora, Ctrl X, né? Agora eu tenho que desligar essa interface, que é a NS18, que é a placa de rede dele virtual. Então if down para desligar NS18. Aí na sequência eu vou ligar ela, né? If up. É como se fosse um restart. Mas olha o tanto de comando que eu tenho que rodar. É demais o Linux, cara. Dá aqui um IPA para poder confirmar, trocado com sucesso. Então nesse momento agora eu vou usar aqui o BitVis para poder logar remotamente. 172.25.255.8, que é essa VM que a gente acabou de restaurar. Opa, tem a porta aqui, 2290, senão eu não entro nela. Aqui ó, no hardware aqui ó, network, eu tenho que jogar dentro do meu túnel com a VLAN 101 para eu conseguir ter acesso aqui do meu escritório. Senão não vai. Olha lá, já foi já. De cara na hora. Beleza? Acho que a imagem tá boa aí para vocês. Tá bem grandão os nomes, né? Deixa eu pegar aqui o link do meu script. Ok, agora a gente não vai instalar o Greylog. A gente vai instalar aqui ó, o OpenSearch, tá? Que é o nosso banco de dados. Senha poderosa aqui de novo. Ele pediu para editar, deixa eu entrar aqui rapidão. Só o nome do host, não, aqui eu não preciso fazer nada não. Já está tudo pré-montado, todas as configurações que a gente precisa, que não pode faltar nessa instalação. Já está tudo inserido aqui já. Sair salvar aqui. Então procede. Prontinho. Aqui agora ele vai baixar tudo que precisa, instalar tudo que precisa. Após instalado ele vai editar os arquivos que precisa e na sequência eu volto aqui. Olha só que legal, nessa instalação ele reconheceu o disco que vai rodar o banco de dados, porém nessa VM tem somente um disco, então foi o único disco, né, que ele reconheceu. Porém em um cenário real, geralmente o disco mesmo que vai rodar o banco de dados, ele é bem maior, né, 2, 3, 4 tera. E esse de 100 GB a gente deixa somente para o sistema operacional. Então aqui eu vou abortar essa instalação aqui e vou voltar aqui na minha VM. Aqui está o disco de 100 GB onde está rodando no sistema operacional e vou adicionar um segundo disco, né? Faz de conta que dentro desse Proxmox aqui tem ali um disco de, sei lá, 2 tera, né? Um exemplo, né? Então a gente vai adicionar aqui o storage, né? Para onde que vai rodar esse banco de dados. E aqui para essa simulação também vou colocar só 100 GB só, para poder montar rapidão, ok? Já temos aqui o nosso segundo disco. Ficou 2... Não, deixa eu tirar esse 100 GB aqui, senão pode me atrapalhar na hora de reconhecer lá dentro do script. Deixa eu colocar aqui um outro número diferente. 120 GB para ficar diferente. Vou voltar lá no meu script, vou rodar ele de novo rapidão. Na verdade nem precisava, só dar um ponto menu aqui, chamar ele de volta. Bem mais prático. Eu quero instalar aqui o OpenSearch. Já existe, deseja executar, yes. Procede aqui, prontinho. Ele vai chegar na parte do disco lá. Apareceu o disco novamente. Então aqui a gente tem um disco operacional, nós está rodando um sistema operacional e na sequência ele pede para eu escolher, né? Então aqui vou escolher o 2, né, na onde que vai rodar o nosso banco de dados. Seria no disco maiorzão de 120 tera, simbolizando aqui.
beleza? Aqui ele fala, né, que vai ser formatado esse disco, então tenha cuidado. Então por isso que eu falei, né, que a gente não roda o banco de dados aqui, porque o nosso script ele vai reconhecer aonde que vai rodar esse banco de dados e na sequência ele tem que ser formatado, tá bom? Então eu vou dar aqui um ES, que ele vai formatar. E aqui agora ele vai formatar e configurar as partições da forma que precisa. Vai ser bem rapidão. Se demorar muito aqui, eu pauso o vídeo e já volto. Prontinho, instalação do Open Source, instalado com sucesso. Vou abortar aqui que eu não preciso seguir em diante. E eu acho que o nosso terminal que estava rodando no Greylog aqui, ó, ele vai ter que encontrar, ó lá, já encontrou já. Essa outra tela aqui é do nosso terminal que a gente tinha instalado o Greylog, então ele já conseguiu encontrar o nosso banco de dados que a gente acabou de instalar nesse momento. Acredito eu, se tiver tudo certo, a gente já até consegue acessar via browser. Olha só, coisa boa, rapaz, né? É uma maravilha isso aqui, trabalhar com sistema de automação. Então, basicamente, o nosso Greylog já está instalado e também já está integrado com o nosso banco de dados. Se eu configurar a MikroTik nesse momento para poder enviar logs para cá, não vai dar certo. Vamos primeiro fazer alguns ajustes aqui dentro do Greylog para depois nós correr lá na MikroTik e subir algumas regras que a gente aplica dentro dela para poder enviar logs para cá, tá bom? Então a gente começa aqui pelo System e vimos Input. Nós temos que criar uma regra de input. Essa regra de input é o input dentro do Greylog, né, que é a permissão para ele poder escutar os logs que vai ser enviado para ele. Então, para MikroTik, a gente usa o syslog e o UDP. Se você está usando Cisco, Huawei, geralmente eles vão usar o... Cadê? É o NetFlow. Aqui, ó, NetFlow, tá bom? Então, assim, questão de protocolo de log aqui, dentro do Greylog, é o que não falta. É compatível, basicamente, com todos os roteadores do mercado, tá? Porém, como a gente presta suporte na parte de roteadores somente em MikroTik, então a gente já deixa a entrega já configurado quando é MikroTik. Caso quando é Cisco, Huawei, etc., né, então não tem muito segredo, mas porém a gente não presta serviço. Mas só para deixar bem claro aqui, tá? Já tem já a parte aqui do NetFlow. Eu acho que é a Cisco que usa a NetFlow para poder exportar o log do Cisco para mandar aqui para dentro, tá bom? Então, na visão aqui da MikroTik, syslog UDP, dá um launch aqui new. Vou botar aqui o nome provedor mesmo, que precisa. A porta que a gente sempre usa é 5144. O time zone aqui, eu sempre deixo para o padrão, sempre entrego já pré-configurado, -3 São Paulo, aqui ó, -3 São Paulo, tá bom? Launch. Prontinha a nossa entrada, daqui um setup. Startup, prontinho. Então a nossa entrada de logs já está configurada para poder aceitar. Agora a gente vai vir aqui ó, em índices. Esse é o índice, é o principalzão que vai fazer alguma gerência. Tá vendo aqui ó, que ele aceita, né, máximo 40 dias e o mínimo com 30 dias. A gente precisa ajustar isso aqui. Pela norma da Anatel, eles recomendam que você deixe salvo até um ano, né? Então aqui geralmente eu deixo o quê, né? De 400 dias, o máximo, né? E o mínimo 365 dias, que vai dar ali um mês, 1 ano e 10 meses, eu acho, algo assim do tipo, né? 1 ano e 2 meses, passar um pouquinho a mais, tá bom? Então o máximo de tempo que os logs vai ficar salvo, né? Que é em torno de 1 ano e 10 meses, ó, 1 ano e 2, né? 2 meses, e o mínimo, tá? Para o ano seria 360, né? Mas jogar aqui alguns dias a mais, só por questão de segurança também. Claro, gente, se você tem pouco disco e tal, aí pode ser que o disco seu não vai aguentar segurar esse tempo de log. Aí tem que reduzir aqui, ok? Daqui um update. E para você ver os logs chegando nesse banco de dados, nessa tela aqui mesmo que a gente tá, só dá aqui esse Enable Stats, que você consegue ver em gigas, né, o tanto de logs que já está salvo, tá bom? Ele marca tanto aqui e aqui também, é a mesma informação, beleza? Porque a parte do Greylog aqui, ele só recebe o log e já envia já para o banco de dados, tá bom? Ele não salva dentro do Greylog. Esse Greylog aqui, da forma que a gente entrega ele,
é somente para você aproveitar esse dashboard aqui, né, que tem vários tipos de filtros, né, de datas e hora, etc, tá bom? Então os logs só passam por aqui e já salva já lá no Open Source. E aí quando você precisa filtrar, colocar datas e etc, né, fazer um filtro bem mais avançado, então o Greylog ele vai até lá no banco de dados e extrai essas informações para poder te apresentar aqui nesse dashboard. Eu não vou aprofundar muito aqui nas configurações avançadas, mas a forma que já está aqui já está propícia para a gente configurar a nossa MikroTik para poder enviar logs para esse log, tá bom? O processo de configurar a MikroTik também é tudo automatizado. Essa MikroTik aqui, ela está no meu escritório, mas vamos imaginar que ela é o concentrador do provedor, é o CGNAT do provedor, tá? Então as regras vão funcionar, quando é CGNAT, as regras funcionam dentro de Filter Rules. Quando é concentrador e você não está usando a contract aqui, está desativada essa contract, a gente roda essa regra dentro de Howler, beleza? Então aqui, como é só um ambiente de teste, eu vou rodar tudo aqui em Filter Rules mesmo. Deixa eu procurar aqui. Aqui está o nosso script automatizado. Então aqui tem duas separações. Esse pedaço aqui é quando é MikroTik faz borda e concentrador, tudo em uma só, ok? Ou então quando é só concentrador, ok? E caso quando é só borda mesmo, né? Às vezes você tem um CGNAT para poder separar o serviço, então a gente roda essas configurações. Aqui para esse cenário eu vou rodar essas aqui, então aqui não tem muito segredo, é só a gente apontar o IP do nosso Greylog, tá? Para onde que vai esses logs, apontando aqui a gente copia tudo isso aqui e essas configurações já está para poder capturar tanto logs IPv4 e também logs IPv6, ok? Deixa eu montar essas regras lá e na sequência eu explico mais detalhes. Aqui é em Filter Rules, também em Filter Rules ele vai editar aqui em Locking também, ó, Locking, vocês podem ver que aqui não tem nada ainda, deixa aqui no cantinho aqui, abrir aqui o New Terminal e vou colar as regras. Ele faz um backup ali de início, olha lá, que maravilha, bem rapidão. Então o Act 1 aqui, né, já montou o nosso remote, né, para onde que vai esses logs. A gente já criou aqui os nossos rules, né, o que a gente precisa, para que os logs não fiquem rodando aqui dentro e até mesmo saturando a sua CPU, a gente cria essa exceção aqui, ou seja, vai enviar tudo de info, né, vai enviar tudo lá para o nosso servidor, Greylog, tá? Porém, na parte aqui da memória, que é esse logs que exibe ainda, vai exibir ainda os info, exceto o de Firewall, tá? Que é justamente onde que está rolando as capturas de log, tá bom? Aí dessa forma os logs não ficam sendo processados aqui dentro do log, né? Do próprio shell da MikroTik. E aqui está as nossas duas regrinhas de captura de log, tanto o TCP como o UDP. Eu coloquei aqui algumas portas que não precisa fazer captura de log, tipo porta 53, que é de resolução de DNS, não precisa, né? Então deixa de fora. Temos aqui também na parte do UDP, portas baixas e portas sobre questão de vídeo, live, né? Algo assim do tipo, que não precisa também. Então a gente deixa essas portas de fora para não pesar lá no log, tá bom? Então aqui a gente só quer ver só as configurações que foi marcado como nova, ou seja, quando o cliente entra no site, né, é marcado como nova essa conexão e já é enviado lá para o Greylog. Dessa forma não processa muitos logs e também não pesa. Em outra conversa, em outro formato, se a gente não estivesse usando esse new aqui, deixar sem a marcação do new, quando o cliente entrasse no Google, por exemplo, lá no YouTube, se ele tivesse ali por 10 minutos logado no YouTube, era 10 minutos gerando log sem parar. Então, para não pesar ali o nosso servidor e também poupar espaço, a gente só quer saber bem no momento que ele entra no YouTube, que é essa marcação de new aqui. Bacana? E tudo de ALPP, né, que no caso é a parte dos concentradores, né, como eu falei anterior, quando a gente roda esse script onde que é somente concentradores. Aqui na verdade eu vou ter que tirar para essa simulação aqui. Deixa eu rodar, não, vou usar essa aqui mesmo. Vou só desmarcar aqui o new não, o ALPP, porque aqui eu não tenho discadores, tá? Já começou já a contabilizar. Aqui dentro também você controla quem que pode enviar logs lá para o seu servidor. Aqui em Address List, ó, clientes
logs, aqui você coloca a lista de IPs que você quer que envie. Ou seja, se a sua rede, né, que você autentica os seus clientes está rodando essa faixa 100.64000 em diante, e você quer que todos os seus clientes que estão nessa faixa enviem logs, é só você colocar aqui. Caso contrário, você define quem é que pode aqui. Aí dessa forma essa regra vai conseguir pegar os logs e vai enviar lá para o seu servidor. Bacana? E aqui na guia Action, o Action é log. E automaticamente, quando a gente roda o nosso script, ele pega aqui o nome do concentrador. Bacana? Olha, já está contabilizando aqui já. Tá? Já está chegando o log lá no nosso painel. Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa lá, já começou a chegar log. Então, se eu abrir aqui uma conexão, abrir aqui o Google, por exemplo. Ó, o computador aqui em cima, daqui a pouquinho, olha lá, já começou a chegar. Então, conforme eu vou abrindo páginas, ele vai contabilizando lá em cima. Então, como é só eu mesmo aqui sozinho, então não vai conseguir gerar muitos logs suficiente. Aqui, como é uma máquina que eu estou usando, não é discador, não é mesmo no cenário, então ele pegou somente o IP da minha máquina e a porta que eu fui para a internet, tá bom? Quando é no cenário mesmo de provedor de internet, ele pega até o nome do discador do seu assinante, tá bom? Então aqui ele mostra o nome desse discador, o IP de rede local que você entrega lá para ele, o IP do site que ele estava acessando e junto com as portas. E também ele mostra até o IP público, tá? Aqui nesse formato aqui, ó. Que nem aqui mesmo, por exemplo, ó, é a minha máquina com a porta local externa que eu fui para a internet. Pela porta aqui, ó, 443, pode ser lá do Google lá, tá? Que eu acabei de acessar agora há pouco, tá bom? E aqui ele te mostra o NAT, tá? O NAT justamente é o IP público, meu aqui no caso do meu provedor. Deixa eu voltar aqui na minha MikroTik. Esse meu discador aqui tá recebendo esse IP aqui, ó, final 110.62. E é justamente o IP público que eu fui para a internet e usando a porta. Então vamos supor que amanhã ou depois você que é provedor de internet recebe uma intimação e essa intimação fala bem o seguinte: olha, nós estamos aqui com o seu IP público final 110.62 e essa porta, tá? Eu quero saber quem era o cliente da sua empresa aí, do seu provedor, que estava usando. Então, só jogar dessa forma aqui, o IP com porta, olha lá, você consegue achar o IP público e a porta e também o IP do cliente. Se aqui fosse um cenário de provedor de internet, também ia aparecer aqui o nome do discador, tá bom? Então aqui, cara, é o provedor que quer ficar protegido para não sofrer as penalidades por falta de logs, né, por não ter uma ferramenta para poder registrar o uso de porta. Tá aqui essa solução 100% eficaz, tá? Aqui insistem lá em output, não, aqui ó, índice, né? Aqui vai mostrando a quantidade de logs, ó, que vai sendo alimentado lá no banco de dados, tá bom? Essa informação aqui é o tanto de logs que já está salvo aqui no nosso open source. Gente, esse Greylog tem muita informação, tem muitas ferramentas avançadas que pode fazer aqui dentro. Isso aqui é um mundo muito grande, não dá para fazer tudo dentro de um vídeo aqui que já está ficando bem extenso já, tá bom? Mas o Greylog, ele é um sistema de código aberto. Tem muito material ensinando como é que se usa ele, principalmente na documentação oficial dele. Mas caso contrário, você não quer estar procurando como é que instala, né, o que precisa fazer para deixar otimizado, né, o que precisa para ajustar para ter esse melhor desempenho, nós aqui da AMS Software entrega pronta essa solução, tá bom? Seja você que tem máquina interna que aguente ali rodar tanto na parte de processamento como na parte de disco, a gente instala dentro do seu provedor. Você que não tem máquina e talvez você também não quer comprar e também não quer ter máquina dentro do seu provedor, vem aqui na nossa página em servidores dedicados, onde que a gente aluga servidor. Aqui tem máquinas de todo tamanho. A gente já entrega essa máquina. Se você adquirir com nós essas máquinas alugadas, a gente já instala para você o Greylog sem cobrar nada, tá bom? E aí você só arca somente com o aluguel da máquina. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha esse vídeo, que isso incentiva muito a gente a estar construindo material como esse.